Se você tem 20, 30 ou até 40 anos de idade, saiba que você pode abrir seu primeiro negócio totalmente do zero, sem dinheiro e talvez até sem conhecimento num primeiro momento. Eu mesmo, quando tinha 20 anos de idade, a única coisa que eu tinha era coragem naquele momento e um sonho grande de realmente me tornar um empresário de sucesso, ganhar meu próprio dinheiro com o meu esforço, com a minha própria criação. E foi exatamente isso que eu fiz ao longo de 18 anos. E hoje eu quero te falar como que você pode sair do zero, sem dinheiro, sem conhecimento e começar a ter o primeiro negócio. Talvez começar a faturar nos primeiros meses e já ter o primeiro retorno para você ir validando a ideia, validando o projeto e acreditar que é possível sair da inércia, certo? Construir algo realmente relevante, de valor e ir ganhando essa confiança que qualquer pessoa pode ganhar ao longo da trajetória e construir qualquer coisa que a mente pode conceber, que a mente pode criar. Então fica comigo ao decorrer desse vídeo até o final, onde eu vou te falar um pouco mais como que isso funciona. O jogo dos negócios começa com a mentalidade certa. Então a forma que você pensa constrói o seu futuro. Você precisa pensar o seguinte: primeiro passo para quem está começando e está sem dinheiro é realmente acreditar no seu próprio potencial. Entender que um projeto grande hoje começou pequeno no passado. Então todo mundo que está começando um projeto começa com um projeto pequeno e vai construindo e vai melhorando esse projeto ao longo do tempo. Então se você está começando um projeto, está pensando em abrir o primeiro negócio hoje, saiba que começar pequeno é o primeiro passo. Ter a visão, claro, de longo prazo, o que eu quero daqui 5 anos, daqui 10 anos, e dar o primeiro passo hoje, aprendendo a dinâmica do jogo. Muitas vezes, para um tipo de negócio, o jogo é diferente do que outro, na maioria das vezes é assim que funciona. Então você precisa entender que esse primeiro passo de realmente confiar no seu potencial, de realmente começar pequeno, mesmo não tendo uma ideia totalmente elaborada, comece dando o primeiro passo, comece dando o segundo, e assim você vai seguindo. Conforme você vai caminhando, o caminho vai aparecendo para você. Então, não é sobre ter a melhor ideia do mundo, é sobre começar a dar o primeiro passo. Você dá o primeiro passo, você vai ficando mais confiante. Aí você enxerga um pouco além depois do primeiro passo, aí você dá o segundo, dá o terceiro e vai caminhando e aí vai construindo o caminho, vai construindo o projeto. É sobre isso, é sobre essa mentalidade de ter a disciplina. Mesmo naquele dia onde você está trabalhando em cima daquele projeto que não está dando muito certo, mas você continua resiliente no seu propósito. Então você vai se adaptando ao jogo. Surgiu um problema? Ok. Busque informações hoje em vídeos na internet, no chat GPT com inteligência artificial. Daqui a pouco converse com alguém que já tenha passado pelo mesmo desafio que você está passando hoje. Mas se mantenha resiliente, não desista, não acabe com um sonho grande que você tem no futuro porque ele não está dando certo num primeiro momento. Então é isso que eu estou buscando te trazer aqui sobre mentalidade. Isso talvez é uma das coisas mais importantes. A disciplina, a resiliência e o foco. Se mantenha focado na sua missão, no objetivo que você traçou com o negócio. Evite distrações, evite tudo que possa te tirar do caminho para construir um negócio realmente de sucesso. Então isso tudo tem a ver com a primeira camada. Para quem está começando, essa primeira camada para romper. Então quando você vai desenvolvendo essa mentalidade, você está apto para essa segunda camada que eu vou te falar agora mesmo. Agora tem muito mais a ver com habilidades do que com mentalidade. Não adianta você acreditar, ter foco, ter fé, mas você não ter a habilidade para construir o negócio. Pense uma coisa comigo. Se você não tem hoje dinheiro para investir num produto, você pode começar aprendendo uma habilidade, certo? Para prestar serviço para alguma outra empresa ou pessoa. Eu mesmo, quando tinha 20 anos de idade,
eu tinha R$ 0 para começar meu negócio. Então, eu comecei aprendendo uma habilidade na época, que era desenvolvedor de sites, design de layout de site. A gente vendia sites e também sistemas para as empresas. E eu aprendi a habilidade de vendas. Essa segunda habilidade é o que eu considero mais importante para quem está começando um negócio hoje. Saber vender um produto ou um serviço. Então, quando você olha para o mercado atual, 2025, a gente começa a ver muito a questão da IA em jogo. Então, por que não aprender uma habilidade que tem a ver com inteligência artificial? Como que você pode, daqui a pouco, implementar inteligência artificial em outras empresas? Então, quando você desenvolve essa habilidade, vai atrás de cursos, de vídeos, aprende a fazer alguma coisa que serve para alguma empresa que está necessitando, você consegue ter uma habilidade para entregar para essa empresa em troca de um dinheiro, em troca de um contrato de serviço. Então, talvez esse é o primeiro passo importante. Se você não tem uma habilidade ainda desenvolvida, desenvolva essa habilidade. Pode ser algo que tem a ver com inteligência artificial, pode ser um serviço, edição de vídeo, edição de imagem, pode ser qualquer tipo de serviço, mas isso é importante você ter consciência de que você desenvolvendo uma habilidade, você consegue vender esta habilidade para outra empresa. E aí vem a habilidade da venda. Quando eu tinha 20 anos, a minha primeira empresa foi o seguinte: eu pegava o telefone, fazia 100 ligações todos os dias para marcar contatos com empresas para oferecer meu serviço. Então, de 100 ligações, eu fechava mais ou menos 10 visitas, onde eu tinha que visitar essa empresa, apresentar uma proposta de serviço, e dessas 10 empresas que eu visitava, eu fechava com 2 ou 3. A minha taxa de conversão na época era 30% mais ou menos. Então, quando você tem essas duas habilidades, o seu serviço que você pode prestar e a habilidade de venda, você já tem um jogo aqui para começar a dar o primeiro passo no seu primeiro negócio. Porque qual que é a ideia? Não é daqui a pouco você prestar serviço sua vida inteira, mas se você não tem dinheiro para comprar um produto, para desenvolver um produto e para vender esse produto, você começar pelo serviço é a maneira mais prática e menos necessária de investimento. É uma, digamos assim, um serviço, quando você sabe fazer, você não precisa desenvolver o produto. Então, logo, você não precisa investir o seu dinheiro em desenvolver o produto. Então, você pode começar com o serviço. E a partir daí, você começa a gerar receita para dentro do seu negócio. Então, você começa no primeiro mês gerando receita, no segundo você vai aumentando, e aí você vai cuidando também da margem de lucro. Você precisa ter um lucro para poder usar esse lucro daqui a pouco para começar um outro projeto, mas talvez lá na frente. Então, eu não quero mais vender horas. Ok, então eu tenho já um dinheiro agora para investir num produto, para desenvolver daqui a pouco um produto, um infoproduto, um produto físico, qualquer produto digital, daqui a pouco até um produto de SaaS, uma tecnologia para vender isso para o mercado. Então, quando você entende que você precisa ir construindo essa escada e ir crescendo a partir disso, você consegue ter mais confiança sobre o processo. Ele não é do dia para a noite, não vai ser, eu vou abrir um negócio hoje e amanhã eu vou ter dinheiro, amanhã eu vou ficar rico, eu vou ficar milionário. Mas você vai dar o primeiro passo em busca do seu sonho, do seu grande objetivo. Outra coisa, muita gente já tem uma habilidade, já sabe prestar algum tipo de serviço que alguma empresa necessita, mas tem dificuldade para vender. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa parte final do vídeo. Vamos pensar o seguinte: hoje a gente tem Instagram, a gente tem LinkedIn, as empresas estão muito mais no Instagram ou estão mais no LinkedIn? Isso é fácil, a gente pensa em empresas, logo vem na nossa mente, LinkedIn. Então ali é a primeira porta de entrada. Outra questão, telefone. A gente buscar telefones de empresas e ligar para essas empresas, marcar visitas, marcar apresentações. Na época eu não tinha, quando eu comecei não tinha
as reuniões online, era tudo presencial, então eu tinha que ir lá visitar a empresa, me deslocar. Hoje você consegue atender uma empresa, fazer uma apresentação do seu serviço, tudo online. Então hoje com a tecnologia tudo facilitou. Então entenda que a questão da venda é pensando no principal canal que a sua empresa está hoje. LinkedIn talvez é um canal importante, até mesmo WhatsApp, empresas utilizam bastante, telefone, e a partir daí você vai fazendo contato. Mas não é sobre fazer 5 contatos e tomar 4 sim. Ó, fez 5, 10 contatos com as empresas, todas praticamente disseram sim, eu quero, eu aceito, vamos fazer esse trabalho juntos. Não, é sobre fazer daqui a pouco 10 contatos com essas empresas e daqui a pouco fazer uma visita, 2 visitas. Então você precisa entender que é sobre resiliência, que é o que eu comentei contigo no primeiro momento do vídeo. Você precisa manter firme nessa sua jornada e ir construindo esse caminho da venda, tomando não. Muitas vezes essas empresas elas não precisam do seu serviço nesse momento, mas daqui a alguns meses elas voltam a te contatar. Então pensa numa bola de neve, literalmente. Você vai abrindo clientes, você vai prospectando, essas empresas vão fechando com você, a grande minoria hoje, mas uma parte delas daqui a pouco tem o seu contato, gostaram de você e te chamam lá na frente, então você vai criando essa relação. É sempre um ciclo, onde você prospecta, pega telefone, vai atrás, abre chamado, você faz as primeiras reuniões fisicamente, online, então essa segunda etapa. E a terceira etapa, você apresenta a sua proposta, você negocia os termos, os valores, os prazos. Então, quando você consegue girar esse ciclo onde você prospecta, faz a reunião de apresentação dos serviços, de cases de sucesso e apresenta a proposta, você fica nesse giro, é praticamente impossível você não sair do zero, sem dinheiro e conseguir construir uma cartela de clientes, daqui a pouco até contratar uma pessoa para te ajudar. E aí você vai aumentando o seu time, como a gente fez na época. A gente tinha mais ou menos 5, 6 pessoas no time desenvolvendo o site, layout, codificando. Então a gente conseguia, em vez de vender 1, 2 sites por mês, a gente já vendia 6, 7, 8. E a gente aumentava esse volume de vendas. Então entenda que começar um negócio é isso. É começar com medo mesmo, com dificuldade, levando não. Por isso que a disciplina, a resiliência é muito importante. E aí, o que eu comentei nas habilidades, né? O foco na habilidade que você precisa desenvolver, seja programador, designer ou qualquer outra habilidade, e na habilidade de venda, que é o quê? Fazer esse giro completo com a prospecção, a apresentação do serviço, certo? A apresentação da proposta, entender que nem todo mundo fecha num primeiro contato, vai fechar depois. Se você quer mesmo começar a empreender, no próximo vídeo eu vou falar sobre as mentiras que o pessoal tá te contando por aí, que pode tá te travando, tá? Então fique de olho aqui, vou deixar registrado aqui no final desse vídeo, vou te orientar a clicar e assistir esse outro material que eu gravei.